Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para mais um dia, vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus, para poder viver Jesus aqui neste mundo e assim glorificar a Deus. Estamos no Evangelho segundo João, estamos vendo como Jesus discipulou seus primeiros discípulos. E é a minha crença, a minha convicção, que a maneira que Jesus discipulou seus primeiros discípulos é a maneira correta de discipular os discípulos de hoje. E a gente precisa realmente levar cada pessoa a ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para aquela pessoa poder viver Jesus e manifestar esse fruto da nossa fé em Cristo Jesus. Eu espero que você esteja bem. É dia 8 de setembro de 2021. Vamos continuar lendo em João capítulo 6. E a gente vai começar aqui no versículo 28, porque é uma coisa tão importante que acontece aqui neste momento, e vamos ver isso e ouvir isso. Versículo 28 de João capítulo 6 diz: Então lhe perguntaram, o povo que Jesus alimentou com os peixes e pães, e foram a sua fome e sede foi satisfeita por Jesus. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Aí vem a pergunta de toda religião. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Por trás de toda religião que existe no mundo, existe essa ideia: eu preciso fazer algo, porque Deus quer que eu faça isso, e assim eu vou ser aceito, ou Deus vai aprovar. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, só nessa pequena frase, uma obra só, para o mundo inteiro. A obra de Deus é esta: crer naquele que Deus, Ele enviou. Isso é obra. Agora, se você acordar hoje de manhã com a pergunta na sua mente: o que é que Deus quer de mim hoje? O que é que Ele requer de mim hoje? A resposta é crer naquele que Ele enviou. Muito simples. O primeiro passo para uma vida que pode glorificar a Deus e que Deus aceita e Deus quer, começa em Cristo, crendo em Cristo. Agora, o povo não entendeu, ou talvez não queria entender, então eles desafiaram Jesus. Diz assim: então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu o comer pão dos seus. Então o povo queria controlar esse diálogo, porque estavam com dúvidas a respeito de Jesus, estavam mais focados no pão e peixe que comeu, e eles querem que Jesus faça uma coisa tão impressionante que aí sim eles poderiam crer. Agora, o que vem para minha mente como discípulo e alguém que está lendo isso junto com vocês, é que eles não estão percebendo que o maior milagre de toda a história do universo está olhando nos seus olhos, está bem na frente deles. Ele é o sinal, não o que ele faz, o que ele é. Aí Jesus continua falando com eles. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas o meu Pai
quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E esse é Jesus que está na frente dele. O sinal que eu preciso ver todo dia é Jesus. Por isso a gente fala ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus para poder viver de Jesus. Isso é o meu trabalho. Meu trabalho perante Deus, no mundo espiritual, na área mais importante da minha experiência, no nível espiritual, meu relacionamento com Deus, eu preciso ver Jesus corretamente. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Agora, eles ainda não entendem, porque se entendessem, então eles poderiam ter dito assim: Senhor, dá-nos quem o Senhor é. Dá-nos o que o Senhor é no seu Pai. Entendemos que o Senhor é esse pão. Então, dê para nós sua vida diariamente. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, está vendo? Ver, olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Agora, Jesus deixa muito claro aqui que ele satisfaz fome e sede do ser humano. Agora, ele está falando da questão biológica ou ele está falando de uma coisa mais profunda e mais importante, que é fome e sede de existência, de razão de viver, de vida eterna. Jesus veio ser para nós diariamente a satisfação na área mais profunda do nosso ser, que é a satisfação na área de significado, razão de existência. E Jesus é a única pessoa, porque ele desceu do céu, ele conhece o Pai e ele revela para nós o Pai. E o Pai nos traz para chegar perto de Jesus e ele satisfaz em nós a questão da nossa existência, a questão da nossa eternidade. Ele se transforma no caminho, a verdade e a vida, e ele satisfaz isso. Então, minha primeira obra, todo dia, é crer nele para saber quem é Deus, quem é Jesus, quem sou eu e por que eu estou aqui. E quando alguém crê em Jesus, ela não tem fome ou sede, não tem mais fome ou sede do que significa ser um ser humano e viver aqui neste mundo. Não importa se a gente está vivendo no Brasil, na Europa, na Ásia, na África, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Não importa se você é um discípulo, você come e bebe da revelação que Cristo é para não ter fome e sede. Não ter fome e sede do significado da sua vida, a razão da sua existência e por que você existe. Quando essa fome e essa sede, a gente come e bebe de Jesus, isso para essa confusão interior e orienta a gente na direção
do amor a Deus e também ao nosso vizinho. Agora, Jesus deixou isso claro para eles, os discípulos estavam vendo isso. A questão é, a gente está vendo isso? A gente entende o que ele queria dizer? Ele não está falando do pão visível, ele está falando do pão que vem da existência do seu Pai, que ele traz do Pai para nós, para que a gente possa viver esse dia crendo nele e satisfeito nele. Isso é minha primeira obra, fé. E o justo viverá pela fé. Sua obra, a minha obra, hoje é igual. Crer naquele que Deus enviou e sentir a satisfação no nível do nosso espírito, dizendo: não tenha medo, você comeu, você recebeu o pão desse dia, agora sai para viver a vida do meu filho no mundo e chama cada pessoa a comer e beber também de Jesus Cristo. É o nosso papel aqui no mundo. Não importa onde você está vivendo, acorda cada manhã e coma e beba da vida eterna de Jesus, para que você não tenha fome e sede de significado, de propósito, de energia para amar, porque a sua obra primária é crer naquele que ele enviou. E os primeiros discípulos aprenderam isso durante os seus dias com Jesus, vendo ele, ouvindo ele, amando ele, para poder viver ele. É a mesma coisa para você e eu. Viva Jesus hoje.